segundo aspecto do trabalho decente, na visão do ET, de respeito à liberdade do trabalho. Tá? Não vamos tratar genericamente de liberdade de trabalho, vamos tratar de trabalho escravo. E eu digo que o grande problema do trabalho escravo, até hoje, continua sendo da sua caracterização jurídica. Por quê? Porque nós trabalhamos com o artigo 149 do Código Penal durante muitos anos uma visão mais restrita do que era a intenção daquele que fez a proposta de modificação da parte especial do Código Penal em 1940 e 1941. O ministro da Justiça mandou uma exposição de motivos e, quando ele se refere ao crime de redução da pessoa condicionada de escravo, ele não limitou ao que a jurisprudência e a doutrina depois delimitaram como sendo os fatos que poderiam justificar a imputação desse vício. Ele relacionou claramente a um antecedente histórico da Roma antiga, e que justificava a criação de um novo tipo penal. A doutrina penal, entretanto, absorveu esse novo ilícito a partir de uma caracterização mais restrita. E acabou essa caracterização restrita dominando a totalidade da doutrina, tanto que hoje nós encontramos os penalistas reformulando o seu pensamento, mas ainda com problemas na redação, porque eles acrescentam as novidades introduzidas em dezembro de 2003, mas mantém uma postura que vinham mantendo nos anos anteriores. Se vocês pegarem, por exemplo, um autor como César Roberto Bittencourt, que é um penalista importante, quando ele fala do artigo 149 do Código Penal, nas 2, 3 primeiras páginas, parece que ele está falando de um tipo penal e da 4ª em diante, parece que ele está falando de outra. Nas versões mais modernas, esse problema desapareceu. Então, eles ainda têm uma certa dificuldade de absorver uma mudança que foi uma mudança importante e que foi uma mudança que aconteceu, eu digo hoje em dia, por uma coincidência. E eu vou dizer por que é uma coincidência. Porque o artigo 149, e por isso justificou toda aquela discussão a respeito de dignidade, pelo menos para discutir trabalho escravo, aquela discussão é válida. Porque o artigo 149 hoje em dia é lido, esse sim, a partir claramente da concepção kantiana de dignidade. Reduzo alguém à condição análoga de escravo quando eu trato esse indivíduo atribuindo a ele preço e não dignidade. E é por isso que não precisa mais ter alguém acorrentado ou proibido de sair do trabalho para ter alguém reduzido à condição análoga de escravo. É o plágio romano. Reduzir alguém à condição análoga de escravo é dar um tratamento incompatível com a condição de homem livre. Não é transformá-lo num escravo, é tratá-lo como um escravo, o que são coisas diferentes. Eram diferentes para os romanos, que tinham homens livres e escravos, e são diferentes para nós, que não admitimos mais escravos. Já admitimos, até 100 e poucos anos atrás, mas não admitimos mais. O que é interessante é que essa redação nova do artigo 149 não foi construída por kantianos, não foi construída por juristas, foi construída por antropólogos e por sociólogos. E eles têm nome. Quem são os antropólogos e sociólogos e as pessoas que construíram essa nova versão do 149? Do ponto de vista material, não é quem propôs a lei, porque eu nem sei qual foi o deputado que ofereceu a proposta de alteração do 149. Quem são essas pessoas? Primeiro, Dom Pedro Casaldac, bispo da prelasia do Xingu, que na década de 70, a pretexto de fazer uma prestação de conta das atividades da igreja lá na sua prelasia, denuncia a prática do trabalho escravo. E fala de homens que praticam, que obrigam os trabalhadores a prestar serviço mediante vigilância armada. Quem são essas pessoas? Ricardo Rezende Figueira, professor de antropologia da Federal do Rio de Janeiro e ainda, até hoje, padre da paróquia de Rio Maria, no estado do Pará.
Ele mora no Rio, é professor de antropologia, mas continua vinculado a Rio Maria, onde não pode voltar por conta das suas mais de uma centena de ameaças de morte. Tem ido muito a Belém do Pará para as bancas de mestrado e de doutorado que envolvem trabalho escravo, porque é um conhecido nosso ainda do tempo do Ministério Público, que relata isso em diversos textos, coletâneas da antropologia a respeito do trabalho escravo. É Neide Sterz, uma das maiores conhecedoras da situação do campo, do trabalho no campo. É José de Souza Martins, esse sim mais conhecido da gente, um sociólogo. São eles que vão, antes de 2003, em diversos escritos, defender que o trabalho escravo pode acontecer na servidão por dívida. Que o trabalho escravo pode acontecer quando o trabalhador, o empregador, se apodera dos documentos do trabalhador para não deixar ele sair do local de trabalho. São eles que vão defender que o trabalho escravo, que hoje em dia nós chamamos de trabalho escravo por equiparação, pode acontecer quando o trabalhador não sabe como se deslocar de onde ele presta serviço, abandonando o local de trabalho. Não é, a dificuldade de deslocamento não é só não poder se deslocar, não ter um ônibus, não ter um caminhão. Porque esse ser humano, ele é acostumado a uma vida dura. Quem conhece sabe que eles são acostumados a fazer isso com facilidade. Nós temos um relato no Pisando Fora da Própria Sombra do Ricardo Rezende, de uma família de trabalhadores abandona a fazenda pelo meio da floresta amazônica, com o filho no colo, com a mãe levando o filho no colo, e eles caminham na floresta 7 dias. E por que eles caminham 7 dias se eles podiam ter caminhado 2 horas? Porque eles foram para a direção errada, ou na direção errada. Eles não sabiam onde eles estavam. Isso é uma coisa muito comum, parece meio folclórico ou engraçado a gente dizer, mas é por isso que os trabalhadores são arregimentados lá em Chimbara, ou nos locais, nas pensões de onde eles são tirados, quando o peão já é chamado de peão de trecho, aquele que já não tem mais paradeiro, que já não volta mais para a sua casa, ele entre um resgate e outro, o que ele faz é gastar todo o seu dinheiro na pensão, com bebida e com mulher. E é isso exatamente o que eles fazem, porque esses já perderam o direito de sonhar há muito tempo. E a vida deles é simplesmente, com aquele dinheiro do resgate, eles vão sobreviver gastando até o próximo resgate. Na verdade, antes do próximo resgate, vai ter uma próxima redução condicional de escravo. E uma hora vai chegar, o Grupo Móvel vai tirar. É por isso que quem faz muito operações do Grupo Móvel, às vezes acha que está lidando com trabalhadores que não são bem intencionados. Eu mesmo, em 95 eu fiz uma operação atrás da outra de combate ao trabalho escravo por conta da mãe do Abel, aí a Dona Pureza. É uma coisa assim, meio folclórica, até da 8ª região. Hoje em dia o pessoal mais novo até também não sabe. Mas em 1995, a Pureza, que era uma maranhense, depois foi premiada, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos em Londres no ano seguinte, ela denunciou a escravidão do seu filho, que era o Abel. E disse: o Abel foi levado daqui num caminhão e está escravizado e ninguém sabe dele, e já faz 3 anos, e eu quero saber. E aí ela disse: parece que ele está na fazenda Volkswagen, porque lá tem essas montadoras, esses bancos tinham muito empreendimento rural, lá no sul e sudeste do Pará. E aí não tinha Grupo Móvel, estava começando, descia o pessoal da DRT, então vamos lá. Chegava lá, resgatava trabalhador, às vezes não resgatava, vou falar também sobre isso, nem sabia o que era trabalho escravo, seguia a doutrina penal e, portanto, não encontrava ninguém acorrentado. Isso aqui é uma péssima condição de trabalho, mas trabalho escravo não é. Vamos regularizar os direitos trabalhistas, mas vamos dizer que não tem trabalho escravo. Eu passei anos dizendo que não via trabalho escravo. Eu jamais vi um trabalhador que dissesse para mim: eu não posso sair. E se eu não sair porque eu estou devendo muito, eu não sair porque eu não tenho para onde ir, mas ninguém dizia: eu não posso sair. E a gente relacionava só aquela restrição de liberdade. E aí fiz lá umas 8 ações civis públicas, depois de umas, 10, 8 inspeções do sudeste do Pará até o sul. Fui até Santana do Araguaia, processando todo mundo. Porque a Dona Pureza dizia: não, agora parece que ele não está mais aqui, agora ele está na fazenda Banac.
e corre, então vou fazer na Manac. E eu passei o ano de 95 inteiro, né, processando todo mundo por conta das denúncias da Dona Pureza. No final de 95, o Abel apareceu. Ele morava em Goiás, já tinha constituído família, já tinha até filho. Ele simplesmente não tinha mais voltado para casa. Não era fazendeiro. Mas eu não estou dizendo, na verdade, tudo isso, a parte trágica da história é que quando a Dona Pureza recebeu o prêmio e a Globo traz as imagens e tal, ela diz o seguinte: eu quero dizer que eu fiz tudo isso sem nenhuma ajuda do governo brasileiro. Eu disse, possivelmente ela acha que o governo brasileiro é o presidente da República. Eu e os auditores fiscais metemos o pé na lama o ano inteiro atrás das denúncias. Mas, claro que isso aí é de menor importância. O importante foi ela ter tido esse papel de denunciar. Mas o certo é que, naquele período, a gente trabalhava com uma concepção completamente diferente. Esses antropólogos não tinham divulgado suficientemente esse tipo de condições que podiam caracterizar. Tá? E aí, para não perder, o que é irônico nos antropólogos? Porque eles são hegelianos. Então, aqueles que não acreditam na universalização do direito são os responsáveis por uma transformação do dispositivo que agora é explicado a partir de uma concepção completamente diferente da que eles acreditam, que é a concepção kantiana. Porque quem explicou isso em 2004 fui eu. E eu não tinha domínio suficiente para saber que eles tinham formulado numa outra perspectiva. Vocês pegaram o Rogério Greco, ele usa um pensamento que eu expus em 2004, porque me pareceu uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. E eu voltei a me interessar pelo trabalho de escravo em 2004, quando eu vi aquela modificação que parecia uma coisa que era muito além do que se poderia esperar. E aí eu percebi que, na verdade, eu é que tinha passado todas as minhas operações de trabalho de escravo, de 94 até 97, que é o período que eu fiz, né? Por isso que eu nunca trabalhei com um grupo móvel, eu trabalhei com um grupo local do Ministério do Trabalho. Em 97 é que a Ruth Vilela, atendendo a alguns reclamos, restringiu a atuação local e passou a concentrar tudo no grupo móvel, e depois isso hoje em dia já acabou. Tem os grupos locais, tem um grupo nacional, mas durante muitos anos só o grupo móvel. Aqui em Brasília mesmo eu cheguei a debater com ela no auditório, no antigo auditório da PGT, essa questão, dizendo que ela estava, em certa medida, atrapalhando o trabalho que a gente executava no Pará. Não era só da DRT, era do Ministério Público. Eu tenho muito mais agilidade com eles do que com o seu grupo. O seu grupo é pequeno, eles são mais, e eles são mais rápidos, a gente se desloca rapidamente, né? Mas o certo é que aí eu compreendi, quando eu fui ver essa diferença, que não era a legislação que tinha modificado para pior, no sentido de estar tentando incluir fenômenos que não deveriam ser caracterizados. Éramos nós que não conseguíamos compreender a amplitude daquela discussão. Na verdade, aí que nós fomos verificar que a doutrina tinha caminhado de uma forma restritiva quando ela não precisava ter caminhado de forma restritiva. Já constava lá, o que se quer é combater práticas que fazem com que o trabalhador fique submetido a um domínio muito extremo de um determinado tomador de serviço, né? Baseado no plágio romano, mas baseado também numa experiência que nós tivemos. Aí vocês diriam, então é a experiência dos seringar na Amazônia. É a experiência dos seringar na Amazônia que caracteriza plenamente o que hoje em dia se chama de servidão por dívida. Mas é também a experiência nas fazendas de café em São Paulo, é a experiência no corte e no plantio da cana-de-açúcar no Nordeste. Em Goiás, eu fui examinar a Graça, nossa colega lá da 18ª região e professora da Federal de Goiás. Eu fui examinar ela na dissertação de mestrado, e a Graça, na dissertação, apresenta uma lei de Goiás que regulariza o trabalho em condições análogas de escravo, suaviza uma prática brutal contra os trabalhadores. Quer dizer, até no Brasil nós temos até lei já permitindo a servidão por dívida. Pode cobrar, mas só pode cobrar o que é justo. Pode cobrar, mas também não pode cobrar tudo. É mais ou menos do tipo, eu
posso cobrar, mas eu não posso tirar 100% do trabalho do dinheiro do trabalhador. Deixa 10%. O resto a gente cobra, né? Aquela concepção do salário-utilidade sem nenhum tipo de limitação. Cobra 90% a título de utilidade. Talvez sobre 10% do trabalhador. Se ele comprar uma garrafa de cachaça na venda ou um pacote de cigarro, duas coisas que não poderiam nem ser vendidas, nem deveriam, né? Mas são, eu que o diga. Né? Então, se ele comprar isso, ele já está devendo. Então, nós tivemos essa prática no Brasil. Embora, em 1940, na década de 40 do século passado, a proposta não fosse relacionar a essa prática. O ministro Francisco Campos relacionava isso. Mas ele queria usar um instituto que os romanos conheciam desde o período da Roma Antiga, que era o crime de plágio. O que é o crime de plágio? Dar a um homem livre uma condição semelhante à de um escravo. Por que ele não se torna um escravo? Porque juridicamente isso não é possível, não era possível. O que eu fazia era submeter alguém que não poderia ser à condição de escravo. E isso envolve muito mais do que simplesmente cercear a liberdade nessa forma mais tradicional, do ser humano acorrentado. Mas, infelizmente, foi o que prevaleceu. E não foram apenas os penalistas que fizeram isso, nós também. Pelo menos eu, que segui a mesma orientação e deixei que diversos trabalhadores permanecessem em fazendas, sendo indenizados, tendo a sua carteira assinada, tendo o seu contrato regularizado, quando, naquela condição, talvez a única possibilidade teria sido a de resgatá-los. Eu não sou, e eu gosto sempre de deixar claro, não sou contra o combate ao trabalho escravo, mas eu também não sou a favor dessa visão radical. Encontrou irregularidades, o trabalhador sai. Porque eu não vivo num mundo de fantasia. Eu vivo no mundo real. E por morar em Belém, que é muito próximo de onde esses trabalhadores são arregimentados, eu conheço a situação deles. No Pará, as pessoas não morrem de fome pela circunstância hidrográfica. Então, o ribeirinho vive muito mal, mas ele não morre de fome, porque o rio provê. Mas no Nordeste, no sertão, isso não acontece. Domingo mesmo, uma reportagem mostrando como a seca transforma essas pessoas em sobreviventes, ou menos do que sobreviventes. Eles saem quando eles não têm absolutamente nenhuma condição. Não dá para simplesmente dizer a um trabalhador desse que está lá submetido a alguma irregularidade trabalhista, em qualquer caso, que ele vai voltar para a sua terra. Eu vim aqui lhe resgatar e o senhor vai voltar. Mas eu não quero voltar. Eu quero só que o meu dinheiro seja pago. Ah, o senhor não vai mais roçar a juquira, porque isso é um trabalho desumano. Alguém vai roçar a juquira, porque aquele pasto vai ser preparado. Roçar a juquira é eliminar a vegetação secundária. Quando eles falam do roço da juquira, eles estão falando da eliminação daquela vegetação secundária, né, que já cheia de cipó e que não é mais nem floresta nativa, nem é possível de utilizar para o pasto. Então, o que eles fazem é limpar o terreno. É isso que eles fazem, principalmente no período em que o pasto vai ser preparado. Em alguns casos, não se justifica. Então, eu não sou um defensor de resgatar. Agora, eu confesso, de 94 a 97, diversas situações justificariam o resgate e nós não resgatamos. Mandamos assinar as carteiras, registrar, mandamos pagar, mandamos anular aqueles débitos que estavam constando da caderneta, do barracão lá, né, porque o cara é fazendeiro, mas também é supermercadista, é só ele que vende. Eu me lembro que nós descíamos a PA 150, eu e o pessoal do Ministério do Trabalho, lá da DRT do Pará, da antiga DRT, né? Era uma coisa assim meio artesanal. A Delegacia da Polícia Federal em Marabá, que respondia por toda a região, tinha 2 agentes e nenhum delegado. Eles eram tão conhecidos que eles tinham um nome. Né? Não sei o nome das pessoas que eu trabalhei. Eu sei, eu trabalhava com o Gladson, que era cearense, e com o Carvalho, que era paraense. Porque eles eram os 2 únicos agentes da Polícia Federal em Marabá. Quando nós descíamos nas operações,
a sede era fechada na chave e ficava só o vigilante da empresa de vigilância cuidando do patrimônio. E se alguém precisar da Polícia Federal? A Polícia Federal está lá para o meio do mato. Eu brinco com meus alunos, eu leciono em Belém, então encontro gente do interior em todos os lugares. E eu brinco com eles que se há um lugar, na visão do Zé Cláudio, que o diabo perdeu as botas, é em Orilândia do Norte. Por que Orilândia do Norte? Porque é até uma cidade agradável e até bem desenvolvida para os padrões de alguns municípios do Pará. É porque em Orilândia eu fiquei, no Dia das Mães, atolado, né, com um carro da DRT quebrado. Então nós passamos a noite inteira do Dia das Mães dentro de uma Toyota, né, com a caixa de marcha quebrada, esperando o trator de esteira vir passar e levar a gente. E levou todo mundo, vai resgatando de um por um. Então, se alguém pergunta, o pior lugar do mundo, para mim, é em Orilândia do Norte, que eu conheci no Dia das Mães, em 1994. Tá? Então, mas era uma coisa que, se nós tivéssemos esse instrumental teórico mais desenvolvido, teria possibilitado um trabalho muito melhor do que o que nós realizamos. Então, a minha grande preocupação, e acho que a grande preocupação em relação a essa matéria, continua sendo a caracterização jurídica do trabalho em condições análogas à de escravo. Eu vou me referir a trabalho escravo, porque essa é a expressão que nós adotamos e porque é uma expressão que reduz. Não que eu acho que alguém pode ser reduzido a escravo. Eu acho que alguém pode ser reduzido à condição de escravo. Uma vez no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, uma pesquisadora da Inglaterra me perguntou se era por vergonha que eu dizia que o trabalho era semelhante e não o de um escravo. Eu disse, não, é uma questão pura e simplesmente jurídica. Ninguém pode, no ordenamento jurídico nacional, ser transformado em um escravo. Já foi. Antes da lei Áurea. Antes das leis anteriores, que acabaram primeiro com a escravidão índia, e depois foram paulatinamente eliminando aquele processo de escravidão. Mas hoje em dia não pode mais. O que alguém pode é ter a sua dignidade aviltada a tal ponto que ele passa a ser tratado como uma coisa. E é por isso que a explicação kantiana é tão boa para isso. O ser humano é reduzido à condição de escravo quando se retira dele tanta coisa da sua dignidade que ele passa a ser instrumentalizado. Como é que a gente então vai definir se alguém é ou não, alguém está ou não submetido à condição de escravo? A grosso modo, verificando se ele foi instrumentalizado, se ele foi transformado para aquele serviço em uma coisa, se ele pode ser comparado, precificado, trocado. Esse é alguém que está submetido à condição de escravo, porque a sua dignidade foi violada a este ponto. Não é só isso, claro, mas essa é uma primeira ideia. Tá? E eu digo aí, um dos problemas ainda não resolvido no âmbito doutrinário e jurisprudencial diz respeito à definição do crime de reduzir alguém à condição análoga de escravo, assim como seus modos de execução. Eu sei que o pessoal que entende penal, e aí nessas próximas 2 horas eu vou também pedir desculpa a Fernanda, né, porque essa é uma área que eu não domino, as outras eu domino pouco, mas essa eu não domino nada. Então, essa também é uma exploração. Né? Na verdade, falar de trabalho escravo para mim é uma forma até de eu me livrar do ponto de vista das minhas dúvidas deste assunto. Eu já mexo com isso há 20 anos, eu já escrevo a respeito desse tema há 10 anos e me propus a este ano elaborando na minha visão um texto definitivo para mim. Né? Então, essa é uma tentativa de ampliar um pouco essa discussão e, quem sabe, chegar a conclusões que me permitam zerar esse assunto. Tá? Bem, eu digo que o problema se torna mais grave quando se verifica que algumas questões consideradas importantes na esfera penal são pouco consideradas no âmbito trabalhista, assim como o contrário em razão das óticas distintas. Parece até que nós falamos línguas diferentes, mas, na verdade, nós falamos, na maioria das vezes, línguas diferentes, sim. Antigamente, nós do Ministério Público do Trabalho, para nos desculparmos, ou seja, para nos isentarmos de responsabilidade, nós dizíamos o seguinte: nós somos muito mais flexíveis porque nós temos uma preocupação maior. E usávamos uma decisão da TRT, da Terceira Região, que dizia o seguinte:
Não obstante o juiz tenha deferido o arquivamento do inquérito, o Tribunal da Terceira Região entende, a turma lá, entende que houve sim caracterização do crime de reduzir alguém a condição análoga de escravo e condena o empregador. Então, esse acordo nós usamos durante muitos anos para mostrar que nós, na esfera do trabalho, tínhamos uma preocupação maior do que os juízes federais, que os procuradores da República, na esfera penal, na intervenção penal. Aí, uma aluna minha, Débora Neves, tem um livro chamado Trabalho Escravo Aliciamento pela NTR, para mim é o melhor livro de trabalho escravo que tem atualmente, foi lançado ano passado, foi fazer uma análise dos autos de infração e dos relatórios de fiscalização do grupo móvel no estado do Pará, para ver o que é que tinha sido feito pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. A primeira conclusão é uma conclusão difícil de engolir, mas que mostra exatamente esse primeiro parágrafo. Não havia coincidência de atuação em mais de 50% dos casos. Então, metade dos casos, MPT e MPF haviam atuado positivamente. Na outra metade não havia coincidência. Ou tinha atuado no MPF, ou tinha atuado no MPT, e o contrário não era verdadeiro. Mas a segunda foi uma surpresa para mim também, quando eu vi que o MPF tinha proposto mais ações penais do que nós tínhamos proposto medidas de natureza trabalhista. Sinal de que nós também não enxergamos, às vezes, a tipificação, o fato como materializado naquele tipo, quando o MPF, que é o titular da ação penal, havia enxergado. Então, é claro que existem problemas, esses problemas existem nas duas pontas, e é claro que a uniformização total jamais será alcançada. Mas nós precisamos buscar para ter uma identificação mínima do que quer dizer esse tipo penal e de quando é que nós devemos agir de um jeito ou de outro. O que nós não podemos fazer é deixar de caracterizar por uma visão benevolente que não se coaduna com o dispositivo legal, mas não podemos fazer também o contrário, também de segurança, caracterizando como redução à condição análoga do escravo, numa situação em que isso rigorosamente não acontece. Nós tivemos isso no Pará há uns 5 anos atrás, num caso conhecido, não vou ficar citando os nomes, mas um grande empreendimento agroindustrial, agropecuário lá, chega ao grupo móvel, junto com o procurador, para fiscalizar. O auditor entende que ali existe uma grave irregularidade, que era de alimentação, de justificar a caracterização. O procurador diverge, tanto que na 8ª região não se adotou providência do ponto de vista trabalhista, na área penal também não se adotou, mas saiu uma autuação e saiu um resgate de 1.212 trabalhadores. Este auditor, por 2, 3 trabalhadores, se tornou campeão nacional de resgate de trabalhadores em condição análoga de escravo. Por 2 ou 3, ou seja, o último resgate de monta tinha sido 1.209, digamos. Ele resgatou, entre aspas, 1.212. Qual era o problema que tinha sido encontrado? A comida era de péssima qualidade. Comida que era servida onde? No refeitório. Para trabalhadores com carteira assinada, que moravam em casa de alvenaria, que executavam um trabalho duro, porque o trabalho no campo é um trabalho duro, mas que tinham os equipamentos de proteção individual. Nós temos outras coisas para fazer. É claro que havia ali uma irregularidade trabalhista grave, porque a alimentação tem de ser de qualidade. Mas ali era uma questão de resolver o problema da alimentação, não de pegar 1.200 trabalhadores, que tinham vindo quase todos do Maranhão, e dizer para eles: vou indenizá-los e vou providenciar passagens suas, as passagens suas e suas famílias, porque as famílias moravam lá também, para que vocês se desloquem. Para onde? De volta para o Maranhão, para a casa de vocês. Era do trabalho assim, eu vou fazer o que lá? Eu não vim do Maranhão para cá porque eu gosto do Pará. Eu gosto do Maranhão, sou maranhense. O que eu não tenho é trabalho lá.
Então, esse tipo de coisa também tem que ser evitado. A uniformidade, então, não é só para punir mais, para reprimir mais, porque é importante reprimir. Mas quando a caracterização efetivamente justificar. Essa é a minha preocupação. Tá? Os trabalhadores precisam também de trabalho. Bem, a caracterização do tipo penal, então, é o primeiro passo a ser dado, eu digo, e antes de tudo, a gente precisa verificar a alteração que o 149 do Código Penal sofreu em 2003. Todo mundo lembra, a redação original era reduzir alguém à condição análoga de escravo. Era um tipo dependente de interpretação, mas para a posição majoritária, dominante, pacífica, pode-se dizer, claramente inspirado no princípio da liberdade, além de amplo no tocante à relação que seria possível a prática do crime. Assim era visto pela doutrina o artigo 149 do Código Penal brasileiro. E aí ele foi transformado de um tipo sintético em um tipo analítico. E a norma penal incriminadora, como se diz, mudou completamente. Passou a ser reduzir alguém à condição análoga de escravo, fixando as hipóteses, né, e criando outras hipóteses ainda no parágrafo 1º, o que a gente vai ver eu denomino de trabalho escravo por equiparação. São mais 3 hipóteses divididas em 2 incisos. Essa alteração é que produziu toda essa revolução, então. Bem, primeiro na caracterização genérica. Isso interessa menos para o pessoal do MPT, mas pelo menos faz com que a gente possa ter uma compreensão mais ampla. Tá? A primeira coisa que precisa lembrar é que essa norma penal está materializada no artigo 149, está previsto no capítulo que trata de crimes contra a liberdade individual, na seção que dispõe sobre os crimes contra a liberdade pessoal. E eu digo, isso tem que produzir uma primeira conclusão. A liberdade do indivíduo é um bem jurídico tutelado pelo artigo 149 do Código Penal. É um bem jurídico penal. Não pode dizer, não existe mais uma discussão a respeito da liberdade. Claro que existe. Tá? A próprio local onde o dispositivo está inserido mostra que a liberdade pessoal do indivíduo tem que ser levada em consideração. E aí vem o que eu digo que, do ponto de vista prático, poderia ser uma coisa que motivasse a ação dos procuradores. Eu tenho defendido a circunstância, que essa circunstância, a restrição à liberdade, deve constar dos relatórios dos auditores fiscais, porque são esses relatórios que são utilizados para a instauração da ação penal. Os mesmos relatórios que nós usamos para a propositura das nossas ações civis públicas. É o relatório. Tinha que constar do relatório, porque é ele que é a principal peça, a condição. E como os membros do Ministério Público do Trabalho estão na fiscalização, eu digo, é recomendável que isso seja colocado. Eu tenho dito para os auditores também. O Benedito, que é um dos auditores mais conhecidos no combate do Grupo Móvel, é das equipes originais, está, então, portanto, há quase 20 anos no Grupo Móvel, cearense, que acho que mora aqui em Brasília, e que é também um pesquisador. Eu tenho dito, Benedito, não custa nada vocês colocarem as condições extremas em que esses trabalhadores estão submetidos. Não faz uma descrição tão fria. É possível, mesmo de uma maneira objetiva, dizer que eles tinham restrições por causa disso, por causa daquilo. Isso vai ajudar. Se for verdade, claro, ninguém está pedindo que coloque em todos os casos, como se fosse um item de preenchimento obrigatório num relatório padrão. Está sugerindo é que isso seja levado em consideração. Por quê? Porque a jurisprudência vai se servir desta situação para determinar a repressão ou não. E aí, por que isso é uma tarefa que cabe também aos procuradores do trabalho? Porque estão lá. As inspeções não são feitas com a presença de procuradores da República. São feitas com a presença de procuradores do trabalho, que tem uma coordenadora específica. Portanto, não custa nada. Você pode dizer, olha, não esquece de colocar no teu relatório essa situação que nós vimos aqui, que ficou caracterizada, de que eles tiveram os documentos deles todos retidos. Ou a situação de que eles chegaram aqui de madrugada e não sabem nem onde estão. Porque a história da cachaça é essa, o sujeito é regimentado, sobe num caminhão e a primeira coisa que o gato faz é encher todo mundo de cachaça.